Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação e hoje tem muita notícia do Mengão para você. Flamengo de Felipe Luiz fez ontem, terça-feira à tarde, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais contra o Juventude no Maracanã. Depois de vir de duas vitórias jogando como mandante, jogando como visitante contra Vitória e contra Grêmio, o Flamengo busca hoje, diante do Juventude, a sua primeira vitória como mandante no Brasileiro de 2025, até porque no único jogo que jogamos em casa, apenas empatamos contra o Internacional. O Flamengo irá entrar em campo hoje contra o Juventude com o Pet escrito na ação, fazendo alusão ao programa Sócio Torcedor do clube. A ação será feita para homenagear a torcida rubro-negra. Felipe Luiz encerrou a preparação da equipe com o treino de ontem, sem dar nenhuma pista de qual time vai mandar a campo hoje contra o Juventude. A expectativa é que Felipe Luiz poupe alguns jogadores considerados titulares, dando oportunidade também que outros jogadores também oportunizem ter mais minutagens na temporada. Sobre os prováveis poupados, podemos destacar qualquer um dos dois Léos, os nossos zagueiros titulares, o lateral esquerdo Alexandro, os volantes Pulgar e De La Cruz, assim como também Bruno Henrique. Sobre os postulantes à minutagem, podemos destacar Danilo, que está voltando de lesão, Ayrton Lucas, que precisa jogar para readquirir a forma, Alan, que vem entrando sempre bem, Matheus Gonçalves, que está um pouco sumido, e Juninho também, que precisa fazer gols para se firmar como jogador do Flamengo. Em verdade, só vamos conhecer a escalação de Felipe Luiz para enfrentar o Juventude amanhã, 1 hora antes da partida, quando a escalação oficial se fizer publicar. A expectativa é muito pequena em relação ao público que deve estar presente no Maracanã diante do Juventude. Até ontem, apenas 20 mil ingressos tinham sido vendidos de forma antecipada. Mais uma vez, o Mengão jogará sem o Maracanã cheio e dessa vez parece que bem vazio mesmo, né? Bom, meus amigos, definida a equipe completa de arbitragem para Flamengo e Juventude. O árbitro é Matheus Delgado Candansan de São Paulo, assistido na bandeira 1 por Neuza Inês Beck de São Paulo, na bandeira 2 por Brígida Cirilo Ferreira de Alagoas e o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rafael Trace. A transmissão da partida será feita tanto em TV aberta pela Globo como em TV fechada pelo Premier. Na TV aberta pela Globo, vai ser transmitido para todo o Brasil, exceto os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará. Quem transmite na Globo é Gustavo Villani, com comentários de Ana Thaís Matos e também de Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo. Na TV fechada pelo Premier, para todo o Brasil, narração de Dandan Pereira, comentários de PC Vasconcelos e também do ex-jogador Ramon Mota. Franca e Flamengo fizeram ontem à noite a última partida da fase de classificação do NBB 24-25. A partida terminou com a vitória de Franca por 97-91. O Flamengo foi o segundo colocado geral do NBB em sua fase de classificação e o Franca foi terceiro. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira no Maracanãzinho, aí sim, né, valendo vaga para a final da Champions League das Américas de basquete. A Flamengo TV transmite a partida, o Sport TV também transmite. Então, sexta-feira, 21h10, lugar de rubro-negro é no Maracanãzinho, apoiando o orgulho da nação, o basquete do Mengão. Flamengo e Palmeiras, futebol feminino.
eram até o início da rodada de ontem, o sexto e o terceiro colocados no Brasileiro. Se enfrentaram ontem no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, quando o Palmeiras goleou o Flamengo por 5-2, depois de um bom primeiro tempo das rubro-negras. O Flamengo volta a jogar na competição no sábado, enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. Jogando pela terceira fase da Copa do Brasil Sub-17, em seu jogo de volta, o jogo de ida terminou 2-2. Flamengo e Internacional se enfrentaram ontem à tarde na Gávea e empataram no tempo normal por 1-1. Levando a decisão da vaga para as semifinais para a cobrança da marca do pênalti. Nos pênaltis brilhou o goleiro do Flamengo, o Werneck, que em três defesas, garantiu a vitória do Flamengo nos pênaltis por 4-2. O Flamengo terá como adversário na semifinal o seu rival Vasco da Gama, com partidas já programadas para as próximas duas terça-feiras, dia 22 e dia 29 de abril. Hoje, meus amigos, quarta-feira, às 15 horas, na Toca da Raposa 1, Cruzeiro e Flamengo jogarão pela sexta rodada do Brasileiro da categoria, partida que marcará a estreia na beira do campo do treinador português Nuno Campos no Sub-20 do Flamengo. Ainda não se tem confirmação da transmissão dessa partida. Provavelmente não. Eu acho que não vai ser transmitida Cruzeiro e Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, está em primeiro lugar. Bom, o Flamengo está muito próximo de ganhar um valor extra por cumprimento de metas em relação ao goleiro Cauã Santos, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O cria rubro-negro está a apenas 3 jogos de bater a meta estipulada quando da sua venda, que possibilitará o rubro-negro receber algo em torno de 800 mil euros, cerca de 5,3 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos do jogador e que nesse momento Inter de Milão e Manchester United da Inglaterra especulam o interesse da sua contratação. Olha aí, vai pintar uma graninha extra nos cofres do Mengão. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, foi homenageado ontem na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto, como uma das pessoas que mais se destacaram na sociedade brasileira. A honraria ao presidente do Flamengo foi concedida pelo vereador Wagner Tavares. Esclarecendo um fato aqui, pessoal. Vejo muita gente aí falando agora de que Dela Cruz não irá enfrentar a LDU na próxima terça-feira por conta da altitude de 2.850 metros. Porém, ano passado, o pessoal fala isso porque nos jogos da data FIFA, o Marcelo Bielsa não levou ele para jogar em La Paz. Mas no ano passado, nas 2 vezes em que o Flamengo enfrentou o Bolívar na altitude de La Paz, que é de 3.650 metros, portanto maior do que a de Quito, Dela Cruz esteve em campo nas 2 partidas. Portanto, não procede de que Dela Cruz não vai viajar para Quito para jogar pela Libertadores, pelo Flamengo. O Botafogo da Paraíba iniciou na última segunda-feira, dia 14, a venda dos ingressos para a partida de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Os valores dos ingressos vão de R$100 a meia entrada até R$300 a entrada inteira em algum setor do estádio. Porém, essa informação, ontem na minha live, né, uma inscrita do canal, né, nos disse que as vendas não tinham começado, né, e que ontem eles ainda tinham recebido uma proposta de venda do jogo, do mando de campo do jogo, de R$6 milhões. Será que está vinculada? Que ainda não começaram a vender porque ainda estão negociando uma provável venda do mando de campo? Seria uma covardia com a torcida de João Pessoa, tanto do Flamengo quanto do Botafogo da Paraíba. Definida pela Conmebol, a equipe de arbitragem para LDU e Flamengo na próxima terça-feira, 19 horas, pela Libertadores. O árbitro vai ser paraguaio Derlis Lopes, assistido na bandeira 1 por Milcia de Saldiva, também paraguaio, na bandeira 2 por Nádia Weiler, também do Paraguai, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, o chileno
Juan Lara. Bom, meus amigos, notícia boa, hein? A Flamengo TV irá transmitir o Final Four da Champions League das Américas, tanto na sexta-feira contra o Franca, nas semifinais, como no sábado, ou com a decisão do terceiro lugar, ou com a decisão da grande final da Champions League da América. A gente vai ficar na torcida para que o Flamengo esteja lá no sábado à noite, depois da gente vencer o Vasco no Maracanã pelo Brasileiro. Todo o rubro-negro vai se dirigir ao Maracanãzinho para apoiar, se Deus quiser, o Flamengo na grande final. A noite de ontem, meus amigos, segunda-feira, não, terça-feira, prometia ser quente na Gávea, na reunião do Conselho Deliberativo, que votaria a aprovação das contas do último ano da gestão de Rodolfo Landim no Flamengo. A expectativa de clima quente apareceu por conta que, mesmo depois dos pareceres favoráveis da Ernest Young, auditor independente no balanço do Flamengo, e do Conselho Fiscal, um parecer da Comissão de Finanças sugeriu que as contas sugeriu nas contas infrações fiscais cometidas por Rodolfo Landim, assim como também pedia pelo menos a aprovação das contas, só que com ressalvas. O que é que aconteceria se as contas fossem aprovadas com ressalvas? Abriria-se margem para punir o ex-presidente Rodolfo Landim por crime de responsabilidades, né? No final de tudo, as contas foram aprovadas sem ressalvas, portanto, inexiste agora a possibilidade de se punir pela responsabilidade, né, por crime de responsabilidade, o presidente Rodolfo Landim. 258 conselheiros estavam presentes, com 185 votos pela aprovação, 51 contrários e 22 se absteram de votar. Meus amigos, ontem à noite, toda a nação rubro-negra foi surpreendida pela notícia do indiciamento do atleta Bruno Henrique na questão da fraude em apostas esportivas. Agora, o relatório da Polícia Federal, que indicia o atleta e outras pessoas, deverá ser analisado pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento da denúncia ou não. Vamos ter que aguardar. O Flamengo emitiu nota dizendo que ainda não tinha sido comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos, reforçando que tem compromisso com o cumprimento das regras do fair play desportivo, mas também defende o princípio da presunção de inocência no devido processo legal, com ênfase no contraditório e também na ampla defesa. Bom, para terminar esse giro de notícias do Mengão bem longo, né? Vamos falar do voleibol feminino do Flamengo. A parceria entre Flamengo e Rio Vôlei e Sesc Flamengo, iniciada em 2020, ganhou ontem um novo capítulo. O presidente Luiz Eduardo Batista Ubap e o técnico Bernardinho lançaram um novo acordo, né? Lançaram um novo acordo em sistema de cogestão. O projeto tem como objetivo fortalecer a equipe para que nos próximos 3 anos o Flamengo esteja pronto para disputar o Mundial de Clubes com reais chances de conquistar esse título. Esse é o objetivo do Flamengo, ser campeão mundial de clubes de voleibol feminino com a camisa do Mengão. Meus amigos, hoje é dia de jogão no Maracanã. Nós precisamos vencer o Juventude para nos manter na liderança da competição, até porque antes do jogo do Flamengo, às 19h30, jogam Internacional e Palmeiras. Alguém vai perder ponto aí. E se alguém perde e a gente ganha, a gente abre vantagem na frente na tabela de classificação. Então, desejamos que o Flamengo tenha uma performance boa e que dessa performance boa resulte uma grande vitória, a conquista dos 3 pontos e a manutenção da liderança do campeonato. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.